Olá, eu sou a Aline Pimentel e hoje eu estou aqui no canal da Escola de Feltro para te ensinar a fazer técnicas de pintura em feltro. Para você entender aonde a gente pode estar utilizando o giz pastel, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês uma peça que eu fiz para a Escola de Feltro, uma peça de Natal, aonde eu utilizei o giz pastel para fazer os sombreados e o envelhecimento da peça. Então, essa peça, ela tem um estilo country e eu utilizei o giz pastel em diversas partes dela para fazer um efeito envelhecido. Eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai utilizar. Esse daqui é o giz pastel oleoso. Ele, como o próprio nome diz, ele é um giz pastel que ele é solúvel em óleo. Para a gente diluir esse giz, a gente utiliza um óleo pouco viscoso, né? O óleo que eu estou utilizando aqui, ele é um óleo de essência, né? E quanto mais fino o óleo, melhor ele é para ser utilizado no feltro. Então a gente faz sempre um teste, ó. Quanto mais fino esse óleo for, melhor a absorção dele no feltro, tá? Então a gente não pode utilizar um óleo de cozinha, um azeite, por exemplo, que ele é mais viscoso. Então eu utilizo um óleo para beber, um óleo de essência, geralmente com um cheirinho, né? Porque a nossa peça ela precisa ter um aroma agradável quando a gente entregar para o nosso cliente. Aqui nós temos o giz pastel seco. Aqui eu trouxe em duas opções, né? Esse giz pastel ele é solúvel em água, tá? O efeito dele é como se fosse um efeito de aquarela. Ele é diferente um pouco do giz pastel oleoso. Então, eu vou apresentar para vocês a diferença de um para o outro e como vocês podem estar aplicando isso na peça de feltro de vocês. Vamos começar aqui pelo giz pastel oleoso. Ele tem um efeito bem bonito, gente, e eu posso utilizar ele de duas formas, tá? Eu vou ensinar para vocês até como limpa o pincel quando a gente utiliza o giz pastel. Aqui, ó, o giz pastel, em algumas peças, eu utilizo ele diretamente no feltro. Então, eu venho aqui, ó, e passo ele de uma forma mais forte e depois eu venho puxando ele, trazendo para onde eu quero sombrear de uma forma mais clarinha, né? Então eu consigo dar o efeito com o próprio giz pastel sem precisar usar outro produto. Então eu passei o giz pastel, eu vou pegar um pedacinho de feltro de qualquer cor, tá? Vou dobrar ele em 4 assim, ó. E vou esfumar. O fato de eu estar esfumando ele, o que que acontece? Eu vou penetrar a tinta do giz no feltro e vou fazer um sombreado mais bonito, um degradê mais bonito, né? Então, esse é o efeito do giz pastel puro. Eu posso estar utilizando ele dessa maneira. Ou utilizando ele com o olhinho, tá? Eu vou usar um pincel de cerdas duras, seco. Esse daqui que eu tô utilizando, ó, ele é o número 10, certo? Eu vou pingar uma gotinha, eu tô utilizando aqui um conta-gotas que eu coloco aqui dentro, ó. É uma gotinha só, tá? Desse óleo. E vou umedecer a cerda do meu pincel. Uma gota só é suficiente, tá? Dependendo do que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o mesmo giz que eu usei aqui para vocês verem como que o efeito é diferente. Venho aqui, passo no meu giz, ó. Eu vou transferir a cor do giz pro pincel. De cerdas duras. Depois que eu transferir, eu passo diretamente no feltro, ó. E venho esfumando, ó. Eu vou transferir a tinta pro feltro.
vendo? E se eu quiser que essa tinta fique mais escura, eu vou acrescentar um pouco mais de óleo no meu pincel. E ele vai ficando mais escurinho, certo? E vou fazer esse degradê, ó. Aí ele vai ficando cada vez mais claro quando eu vou depositando a tinta. Quando eu utilizo o óleo, eu tenho que tomar um cuidado em peças que possuem cola, na colagem. Por quê? Se eu utilizar muito óleo, o que vai acontecer? O meu feltro, ele não é um tecido de algodão, então ele absorve o meu óleo, tá? Então esse óleo ele vai descer e vai transferir para o lado de baixo do feltro. Se eu colocar uma quantidade grande aqui, vou colocar para vocês entenderem. Esse óleo, ele vai passar de um lado para o outro, né? Ó, consegue perceber? E se tiver cola desse lado, seja cola quente ou cola de silicone líquida, esse óleo vai fazer com que ela solte. Então a peça ela vai descolar uma da outra. Então eu não posso utilizar uma quantidade muito grande de óleo na minha peça de feltro. Então, sempre utilizar um pouquinho de óleo, quanto menos viscoso o óleo, melhor. Então, gente, quando eu quiser limpar o meu pincel desse óleo, eu vou pegar aqui, ó, eu fiz um potinho onde eu coloco uma esponja aqui dentro. Aí aqui dentro tem, vou apertar para vocês verem, ó, água com detergente, certo? Então eu venho aqui, ó, esfrego o meu pincel e vou limpar esse pincel que está sujo com o óleo e o giz pastel a óleo. Limpei o meu pincel, eu venho aqui, ó, só enxago ele numa água limpa e seco novamente. Sequei esse pincel, eu posso estar utilizando agora outra cor que não vai transferir uma cor para outra. A gente também pode estar fazendo, que eu não expliquei aqui, vou explicar novamente, uma junção de cores, né? Eu posso estar fazendo o degradê, vou molhar o pincel novamente e eu venho aqui, ó, com outra cor e vou misturar uma cor com a outra. Por exemplo, eu quero fazer uma sainha com arco-íris. Então, eu venho aqui, ó, transfiro novamente a tinta do meu giz para o meu pincel e venho e faço no sentido contrário ou em cima desse daqui, como vocês preferirem. Então eu vou fazer o degradê contrário para que vocês entendam, ó. Sempre a gente passa e vem puxando, ó. Então eu vou fazer com que uma cor ela entre na outra, né? Às vezes a gente quer fazer uma sainha e não tem um feltro que seja em 2 tonalidades, eu posso estar dando esse efeito. Ou uma blusinha, ó, fica bem bonito, ó. Eu misturo uma cor com a outra, ó. Uma cor ela vai entrar na outra, tá? Então eu posso estar fazendo até um arco-íris, se assim eu desejar, tá? Com o giz pastel também eu consigo fazer outro efeito. Colocar óleo no meu pincel novamente, para transferir a tinta do giz novamente para o meu pincel. É só esfregar, ó, que ele vai absorvendo a cor. Com um stencil, eu posso estar fazendo desenhos no meu feltro. Ah, eu quero um feltro estampado, por exemplo, que eu não tenho disponível. Então eu vou pegar um stencil e vou transferir com o giz pastel o desenho que eu me interessar para o meu feltro. Ó, eu encosto o stencil, venho com o pincel, ó, vou esfregar delicadamente o meu pincel aqui e assim eu vou ter um feltro estampado. Então eu posso vir aqui novamente, ó,
e fazer outra florzinha. Ou então, eu posso fazer um degradê, uma florzinha em degradê, por exemplo. Eu posso pegar aqui uma flor que ela tem duas cores. Eu vou passar a cor que eu desejo do lado de fora. Vamos fazer com laranja. Aí, como eu vou pegar uma cor que é um pouco mais escura, eu não vou lavar o meu pincel, eu vou utilizar ele sujo mesmo, tá? Se ela é do mesmo tom e ela só é mais escura, não tem necessidade de eu estar limpando esse pincel. Eu só vou carregar ele com óleo novamente, vou passar numa cor mais escura. E vou novamente lá no meu desenho e vou fazer a pintura, ó. Fiz o desenho. Agora sim eu vou limpar o pincel e vou fazer o miolinho, porque eu vou pegar uma cor mais clara. Carregar novamente o pincel com o óleo. E vou utilizar o amarelo agora. Carregar ele com a tinta do giz pastel oleoso amarelo. Carreguei, eu venho aqui no miolinho, ó, deposito. Então, eu vou ter um desenho, ó, com 3 cores com o stencil, tá? Tomar cuidado só para não vazar em volta. Agora eu vou apresentar para vocês como que eu utilizo o giz pastel seco. Vou lavar o pincel que tá sujo de tinta óleo. O giz pastel seco, para utilizar ele dessa maneira aqui, ó, seco, seco, é bem complicadinho, porque ele tem que fazer um esforço para transferir essa tinta pro feltro, né, ó, tá vendo? E não transfere direito. Então, o que que eu faço? Eu vou utilizar como se fosse uma aquarela. Vou pegar água limpa. Vou transferir a tinta do giz pastel para o meu pincel com água. Esse aqui é o giz pastel seco, então eu transfiro com água para o meu pincel. E venho aqui, ó, olha como é que ficou bem diferente um do outro, ó. Bem forte, né? E venho fazendo o esfumado. Se eu quiser um degradê mais bonitinho, é só eu carregar um pouquinho com água, ó, novamente. A água não tem problema, vocês passarem na peça, tá? Porque ela secando, o feltro fica normal, como era antes, né? Já o óleo não. O óleo ele não vai grudar cola, não vai grudar nada. Então aqui, ó, nós temos giz pastel seco e como utilizar ele. Feito aqui a aplicação dos dois giz pastéis, né, a diferença de um para o outro, eu vou mostrar para vocês, ó, alguns exemplos que nós temos aqui de produtos. Esse aqui é um porta-agulhas, que eu utilizei o giz pastel aqui, ó, o giz pastel oleoso, por toda a volta dele, ó. Aqui em cima eu usei o sombreado com o giz pastel seco, com ele puro mesmo. Eu passei, como está aqui, ó, que eu ensinei para vocês, da forma pura, eu passei ele só para dar um sombreadinho, tá? E aqui, ó, nós temos também o exemplo do giz pastel oleoso, que eu passei por toda a volta, e aqui também para dar o efeito sombreado na peça. Espero muito que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho. Se você gostou da nossa dica, se inscreva no nosso canal. Beijo e até a próxima!